Vamos lá. Cadê o negócio? Pessoal, agora eu vou explicar a percepção sensorial, tá? Então, eu vou mostrar coisas mais teóricas e coisas mais práticas, tá? Aí a gente, lógico que eu vou aprofundar muito, só para ter a noção, tá? Pode fechar aqui. Hã? Não, eu vou pagar. Eu acho que pode descer ali para ficar meio escurinho, você só não pode dormir. Eu acho que apaga tudo, né? Pessoal, vamos começar falando sobre algumas definições para vocês, tá? Então, vamos falar um pouco da percepção sensorial, eu vou mostrar alguns exemplos importantes e vou dar algumas definições para vocês, tá? Antes de eu falar das definições, eu preciso saber qual é a importância, na verdade, qual a função do sistema sensorial. Então, o sistema sensorial seria o meu estado de consciência acordado, tá? Vigília, quando eu estou consciente vigília, eu consigo interagir com o meio de mim. Auxilia na percepção sensorial e interpretação dos estímulos, auxilia no controle do movimento e também auxilia na regulação das funções dos meus órgãos internos. Coloquei aqui algumas definições. O que é a sensação? Sensação, na verdade, é a capacidade que o meu sistema tem de decodificar, transformar estímulos mecânicos do ambiente em potenciais de ação. Aí se decodificar. Então, quando eu falo de sensação, na verdade, a sensação é a capacidade do seu receptor de produzir informação. Transformar isso em atividade na linguagem que o cérebro tem. O que é sentidos? Sentidos, na verdade, é a diversidade das minhas sensações. Então, a visão, audição, olfato. E, na verdade, está ligada com as modalidades sensoriais, que são modalidades conscientemente percebidas. O que é sistema sensorial? O sistema sensorial são regiões do sistema nervoso que possibilitam eu sentir os sentidos. Então, são as vias que as informações para as áreas específicas. E o que é percepção sensorial? Agora entra aqui a capacidade que eu tenho de associar as informações sensoriais à minha memória, à minha cognição, e a partir disso eu conseguir gerar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos e os outros. E o que é cognição? São ações mentais, tá? Que é pensamento, destinada a você a conhecer o mundo, a si próprio e tudo que está à sua volta. Então, ações mentais são pensamentos. E isso relacionado com a cognição, que é o que vocês trabalham com tudo. E é o que vocês irão fazer quando trabalhar com a neuropsicologia. Não é? Bom, vou mostrar aqui para você. O que vocês estão visualizando ali? Ó, o gatinho achando que eu lembro. Alguém que olha no espelho e acha que eu lembro? Eu tenho uma realidade física, ele é um gatinho. Mas quando ele olha no espelho, ele processa o que ele vê no cérebro, baseado nas experiências que ele tem. Baseado naquilo que ele viveu a vida inteira. Baseado nas informações que os pais ofereceram, nos livros que ele leu, nos amigos que ele tem, os namorios
quê? A realidade física é a gente chama do mundo real. Quando eu olho o mundo real, eu crio um mundo percebido. O mundo que você visualiza é a sua percepção, não é a minha. Eu vejo o mundo, provavelmente, se a gente for conversar, diferente do céu. A gente pode ver, às vezes, em algum momento, a gente falar coisas, nossa, ó, a gente se parece. A gente faz as mesmas coisas, isso acontece. Mas a minha percepção do mundo é a percepção que eu conceituo, de acordo com tudo que eu acabei de dizer para vocês, com as nossas experiências, tá? Aí a minha pergunta é, qual mundo é o verdadeiro, levando em conta meu processo perceptivo? Quando você olha o gatinho, esse mundo aqui é verdadeiro? Para mim não é, mas para ele é. Ele é um inadido cachorro pinche. Para mim, ele acha que ele é um pitbull. Ele não consegue se enxergar o que ele é. É um ratinho. Ele acha que é um pitbull, ele avança todos os cachorros maiores que ele, os menores, as maiores. Ele briga no mundo, né? E ele está errado? Não, a percepção dele está se achando. Deixa ele se achar. Que raro que alguém gente fica botando o cachorro. Deixa o cachorro se achar o que quiser. É um gatinho, tá? Então, a percepção individual subjetiva depende das características genéticas que eu te falei, que não é a maior carga, tá? Das minhas características, não é só a genética, ela contribui aí com 70%, alguns falam 20%, tá? Então, eu tenho diferenças biológicas que podem influenciar como eu percebo os estímulos. As minhas vivências, que eu acabei de dizer, experiências passadas que moldam a minha interpretação sensorial, o meu estado fisiológico, condições físicas momentâneas pode alterar a minha percepção. Por exemplo, eu gosto de heavy metal. Mas se eu estiver doente com febre, eu não consigo nem ouvir. Porque eu mudo a minha capacidade sensorial. E aquilo que era gostoso para mim se torna doloroso. Mas é mutável. Sabe o que é mutável? Momentâneo. A hora que eu sarar, eu vou voltar a gostar de ouvir de heavy metal. Eu vou ouvir heavy metal. E eu tenho os estados psicológicos. O humor e as emoções afetam como a gente interpreta os estímulos que nos são atingidos. Se você está muito feliz, você tem chance, você consegue isso na cara da pessoa. Não precisa falar nada. Você vê pelo sorriso, pelo brilho nos olhos, pela expressão da face, pelo jeito que ela mudou. Quando a pessoa está triste, deprimida, a pessoa é fechada. Ela é fechada. Você chega para ela, a pessoa é pesada. O mundo é a percepção que ela tem do mundo quando ela está deprimida é totalmente diferente quando você está feliz. Sinto que o trago ele é verde. Para mim não faz sentido. Mas para você faz. O mundo dela está errado? Não, mas por que não está errado? Porque a percepção dela naquele momento dela se e essa é a percepção que a gente trabalha. Esses pacientes são quem surfam. Esquizofrênico. Quando ele surfa, ele vê coisas no teto. Porque ele tem uma área do cérebro que está sendo estimulada a visão. Eu preciso do olho para ver, no caso de alucinações. Ele alucina em áreas específicas e essas áreas mandam para a área da visão e ele enxerga aquilo cerebral. E quando ele enxerga aquilo cerebral, como se ele estivesse ali, caindo ali. Gato, foi o gato, viu o gato? O gato está ao meio de você. Então, depende do seu estado psicológico. Então, por exemplo, área de percepção, interpretação artística. Artistas como Portinari expressaram sua percepção única do mundo através da arte. A maioria deles. Percepção variada. Cada observador percebe uma obra de arte de maneira diferente. E cada um de vocês tem uma experiência musical diferente. Uma mesma obra musical provoca diferentes sensações em cada um. Por exemplo, quem gosta de sertanejo? Fala a verdade. Treino. Você é de onde? Né? Eu dou aula em Tubiara. Quem gosta de sertanejo? Só 3 pessoas? 4. Agora tá 5. Se tiver uma música sertaneja aqui, eu vou ficar desesperado querendo ir. Aí eu vou ver se todo mundo gosta. Agora que eu pergunto, só tem 3, 4, 5. Quem gosta de Tchaikovsky? Olha, já fui. Olha lá, ele. Música clássica. Eu vou falar dos mais comuns, né? Que a gente mais conhece. Beethoven, Mozart.
das pessoas porque ela não consegue concordar com o seu modo de vista, com o seu ponto de vista, porque cada um percebe de maneira diferente. O mundo que você vê é diferente do seu colega. Tá? O mundo que você vê é o mundo que você conceitua. Ele é o percebido, ele é o conceitual. Tá? Beleza. Então, ele é influenciado pelas minhas experiências passadas. Memórias e experiências anteriores podem moldar minha maneira de perceber os estímulos atuais. Contexto cultural. O significado atribuído de certos estímulos pode variar significativamente de uma cultura para outra. Cada um vê uma obra musical de maneira diferente. O Goiás gosta de música sertaneja de Piqui. Vai no Rio de Janeiro que eles gostam. Funk, e Guarani. Diferente. Fatores ambientais, aliás, que passou para cá. Estado emocional e psicológico, o modo como sentimos pode afetar nossa sensibilidade, que a gente viu aos estímulos sensoriais, e fatores ambientais. O ambiente onde nós estamos pode aumentar ou diminuir a nossa capacidade perceptiva. Então, o mundo verdadeiro da percepção depende da sua realidade individual, cada pessoa tem seu próprio mundo, pela construção mental, nossa percepção e interpretação não reflexo exato da realidade. E nossas múltiplas verdades. Não existe um único mundo verdadeiro, mas múltiplas percepções e elas são válidas. Tanto que a memória, quando você grava informações na memória, quando você resgata aquilo que você guardou. Você resgata fragmentos. E esses fragmentos vão ser denotados de emoções daquele momento presente. Por exemplo, te dou um exemplo da minha infância. Eu e meu irmão nós somos muito parecidos. A minha percepção da minha infância é maravilhosa, a dele é péssima. E a gente viveu juntos o tempo todo, tudo que eu fazia, ele fazia. E ele fala, a percepção dele é tão diferente da minha. Eu falo o quê? A gente viveu, a gente tem que ver. Ele fala, eu gostei disso, para mim foi tudo maravilhoso, eu gostei de tudo, eu ia para uma fazenda, eu ia para o Rio, eu voltava para casa, e ele fala assim, eu brigava, não sei o quê, e ele brigava a fazer isso, e eu não tinha isso, eu queria comer isso, minha amizade, e eu tudo que eu queria comer, e tudo que eu comia, ele comia. Eu não lembro de nenhum momento minha mãe tratar ele diferente, usando só a percepção do indivíduo. Eu falei, ele está mentiroso. Tudo mentira. E é assim. E é verdade, é assim que eu vejo. Meninas, está claro isso para vocês? Tá? Tudo isso é percepção. E fora as capacidades cognitivas. Então, como nós interpretamos o mundo, vou definir percepção sensorial, então é o processo pelo qual meus estímulos do ambiente são recebidos pelos órgãos dos sentidos e interpretados pelo cérebro. Tá? Como, por exemplo, luz, som, tato, cheiro, sabor, são importantíssimos para auxiliar a minha interação com o ambiente onde eu estou inserido. E isso influenciar o meu comportamento e principalmente o meu desenvolvimento. Nós, como já somos adultos, a nossa evolução nos tornar pessoas melhores. Dentro da perspectiva da psicologia, fazendo um processo de avaliação, principalmente quando vai utilizar escalas, você está usando uma escala dependendo de uma resposta como o outro percebe o que ele está enfrentando, seja de sofrimento, seja de dificuldade, né? Então, essa é uma dificuldade nossa, né? Por exemplo, ele fala, você tem dificuldade de atenção na aula, está todo mundo entendendo. Mas será que isso realmente é da percepção dele, ou se realmente, se você olhar para isso, é um prejuízo? No entanto, é que hoje as melhores escalas, elas têm o auto-relato e tem o heterorelato, que é quando a gente convida alguém para olhar. Né? Olhar de fora. Você percebe que ele percebe. Então, assim, é esse processo. Para você conseguir gerar um rastreamento, na verdade, porque isso você rastreia. Essas escalas são escalas de alta sensibilidade. Então a gente rastreia. E ter a percepção de um terceiro aí, ela é importantíssima para esse processo. E são escalas aí que vocês usam, que são validadas e que foram testadas, né? Cada pergunta tem um poder de gerar uma resposta que te dá, para te falar assim, olha, realmente ela tem déficit de aprendizado. Ou não. Às vezes é um
uma alteração emocional que está comprometendo aquele momento, o seu desenvolvimento, o seu aprendizado. Pode ser que não gosta do professor, pode ser que não gosta do que está fazendo. Aí tem que... E o mais legal, assim, olha para a sua área, né, que você trabalha também com psicologia, quando você estava mostrando as testes, que a gente estava vendo é como que, por exemplo, a aplicação de um teste de velocidade de processamento, que área é de singular, será que é um corpo caloso, onde é que está acontecendo esse processo que está em teste, no cálculo do sistema nervoso central da pessoa, né? Então, essa correlação é impressionante. Porque a ciência, né? É maravilhosa. Aí, gente, qual que é o papel do meu cérebro na percepção? Eu conseguir detectar os estímulos, transformar isso na linguagem que o cérebro entende, a transdução do estímulo, e isso levar ao processo de transmissão e ao processo de interpretação. Tá? Eu posso ter um déficit nesse caminho aqui. Por uma lesão física, ou uma doença neurológica, ou até mesmo um estado emocional. O sistema límbico, quando ele está desalinhado, vou usar a palavra que a gente trabalha muito, descalibrado, ele influencia todo o meu processo cognitivo. Isso aqui começa a ficar alterado, e o meu processo de interpretação também modifica. Tá? Então, o estímulo físico me auxilia na detecção, a transdução e gera uma sequência de eventos que transformam o estímulo em sinais elétricos. Ó. Lembra do elétrico, né? Ó, sinal elétrico. Então, eu produzi isso daqui e essas respostas aos estímulos vão ser interpretadas como percepção. E essa percepção é uma experiência consciente da minha sensação. É uma experiência inconsciente, porque ela vai parar no córtex cerebral. E de lá, vai ser armazenada. Seja lá. Bom, como o sistema sensorial ele é dividido, funcionalmente falando? Então, vou dividir em categorias, origem, organização e sensibilidade. Olha só. O sistema sensorial é dividido em somático e visceral. A origem do somático, ela é extraperceptível, ela está fora do corpo, ela está na pele. E eu tenho os proprioceptivos, que são próprios do corpo. Esses daqui estão nos músculos, tendões e articulações. Então, esse daqui me dá a sensação do movimento, sinestesia. Tá? Sinestesia com C, não com S. O que a neurociência fala, nós temos algumas teorias aí, principalmente quando se trabalha com meditação, tá? Mas dentro da parte física da neurociência, o subconsciente utiliza aquelas informações que reverberam abaixo do córtex cerebral, onde você não tem foco de neurônios. Porque tudo que é consciente, ela tem que chegar no cortical, onde eu tenho os corpos e neurônios. Subcorticais, elas reverberam a nível onde eu não tenho capacidade de compreender essas informações. Então, por exemplo, eu controlo meu corpo funcional e preciso ter consciência disso. Eu estou em pé. Eu tenho consciência de qual é a força de contração que tem que fazer meu quadro quadríceps para eu conseguir manter em pé. Não, isso é subconsciente. Ele faz isso sem perceber. Ele faz isso porque eu estou andando no ambiente. E eu preciso me manter em pé. E esse andar é que estimula as minhas áreas sensoriais. Eu percebo que eu estou andando. Mas o controle dessa musculatura é inconsciente. Então, está nível subcortical. Tá? E tem outras teorias, que é muito mais complexo para você não ter compreensão. Outras teorias fazem parte da Na verdade, sim, aquilo que é talvez inconsciente da psicologia, emociona, talvez dá para a gente uma resposta tônica, mas a gente interpreta. Isso. Na verdade, assim, ó, por isso você faz TCC. A TCC é um tipo de terapia de vocês, uma ferramenta que é altamente acessível, é cada um. Tanto que a gente vai trabalhar com os meninos, eu trabalho com disciplina que chama raciocínio livre. Eu ensino eles a raciocinar em várias áreas, tanto da carga e usando os dados baseados em científicos. E a gente estava falando disso.
terapia consciente. Isso. Ó, não, tem coisas que não precisam chegar na consciência. Então, por exemplo, você sofre alguma coisa, você sofreu, você pensou. Mas quando algo fica de automático em você, às vezes você tem uma resposta, por exemplo, você está com dor no estômago, você percebe, e de onde vem essa dor no estômago? Por algo subconsciente, uma memória, por exemplo, de um trauma que você teve. E você tem que trabalhar com isso. É mais ou menos assim. Mas bem mais complexo. Aí depois, quando você resgata isso na terapia, aí você começa a ter consciência. Aí você sofre tanto para você melhorar, que aí você é como se estivesse matando o seu ego para passar no outro. Olha o que eu estou falando aqui. Mas o que mais chega ao ainda é o caso que foi médico, tomou todos os remédios, não fez efeito, então isso é psicossomático, procura um psicólogo. Então, que a base disso ainda não veio com uma consciência. Não veio com uma consciência. Mas o corpo está respondendo. O corpo está se padecendo. A minha fisioterapia não deixa de ser a terapia, mas não psicológica. É física. A física, mas ela realmente vai nos traumas. Como fala, tá? Não, ela vai no trauma físico. Sim. Ela trata o trauma físico. Ela não trata o trauma emocional. Mas dependendo do jeito que você trabalha com o paciente, que você tem que ter uma equipe multidisciplinar, você também melhora a parte emocional. E agora, eu preciso trabalhar com equipe multidisciplinar. Por exemplo, se eu pego um paciente neurológico ou uma criança que a mãe é super protetora, eu não preciso tratar a criança para dar a mãe. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar que cuide da criança e cuide da mãe. Para eu conseguir fazer o que eu preciso. Por quê? Porque a fisioterapia trabalha com a capacidade. O movimento, eu modifico a circularidade. E essa modificação pode atingir algumas áreas do sistema nervoso. É isso que a gente trabalha. Porque se isso não existisse, não existiria a minha produção, não existiria a sua. O cérebro seria irritado. E o medicamento resolveria nada. Certo? Ao contrário do terapeuta, né? Às vezes a gente precisa primeiro tratar os sintomas para depois tratar o funcional. É o que normalmente a gente faz, né? A gente sempre vai no médico primeiro e depois na terapia. Sempre assim. Bom, então vamos lá. Então tem os exteroreceptores e proprioceptores. Organização. Exteroreceptores é aquela sensação geral, sinestesia e os especiais, sentidos especiais. Sensibilidade que isso me oferece. Os receptores que me dão a sensação somestésica é calor, frio, dor, tato, pressão. Onde eles estão? Todo o corpo. Principalmente pele, músculo, mas principalmente pele. Por isso que tocar é algo importante. E a gente tem os sentidos especiais, todos eles estão na cabeça. Tá? A visão, equilíbrio, olfato, gustação. E os proprioceptores me dão sinestesia. O que significa sinestesia mesmo? Então, o que é? Sensação do movimento. Então, só movimento quando eu tenho uma sensação dele. Eu estou movimentado, preciso sentir o movimento. Normalmente, ele me dá o que a gente chama de sensibilidade proprioceptiva, que é a capacidade que eu tenho de reconhecer meu corpo no espaço e o movimento que esse corpo está promovendo. Então, meu cérebro consegue perceber isso tudo. E, normalmente, eles estão nos músculos, tendões e articulações. E o visceral, que a gente chama interoceptores, receptores internos, me dá uma organização geral, não é específica, e normalmente a sensibilidade é uma sensibilidade meio diferente, eu não consigo entender muito bem. Aquela sensação de plenitude, estou saciada. Mas quer dizer que é uma sensação proveniente da saciedade, plenitude, não é uma sensação direta no órgão. Tá? E eles tentam descrever que a plenitude, você sente distender, mas a distensão, assim, por exemplo, dá aquela sensação de, ai meu Deus, você precisa fazer xixi. Por quê? Porque há algo distendendo. Você sente uma dor, não uma distensão. Por exemplo, você na hora, mas o que você faz? Aquela sensação de distender, é isso. Aí a gente tem aquela sensação química, que ao aluno me pergunta, o que seria uma sensação química? Bom, não tem uma explicação específica para isso. Eu vou dizer,
órgãos que são sentidos especiais conseguem transduzir. Transduzir é traduzir. Eu consigo traduzir ondas mecânicas sonoras em atividade elétrica. Eu consigo traduzir a aceleração da cabeça em atividade elétrica. Eu consigo traduzir imagens, objetos no ambiente em atividade elétrica. Eu consigo traduzir as informações de substâncias voláteis dispersas no ambiente pelo meu nariz em potencial de ação em atividade elétrica. E eu consigo traduzir substâncias químicas que solubilizam na saliva em atividade elétrica. É isso. Que o meu receptor sensorial está no botão do terminal sináptico faz. Traduz todas essas energias do ambiente e leva isso para uma percepção. Tá? Então, isso aqui é a neurociência mesmo, que vocês estão vendo, tá? Esses órgãos sensoriais e sentidos em todo o corpo agora, então eu tenho receptores em todo o meu corpo capaz de captar energia mecânica na forma de pressão e vibração. Então, eu consigo fazer uma tradução dessa energia mecânica em forma de pressão e vibração em potencial de ação. Se eu tiver um tato na minha pele, eu pressionei minha pele, eu produzo um tanto de potencial de ação. A gente chama trem de pulso. Se for uma pressão, o trem de pulso é diferente. Quando isso chega no cérebro, nas áreas específicas, ele consegue perceber, olha, esse trem de pulso é um tato. Ó, esse trem de pulso é uma pressão. Esse trem de pulso é uma vibração. E se eu fizer isso tudo ao mesmo tempo misturado, eu consigo perceber todos eles. Se o meu cérebro tiver fisiologicamente normal, se não tiver, isso é uma bagunça. Vira tanto uma bagunça que até tocar uma grama me dói. Tá certo? Então eu faço esse sistema mais aguçado. Eu mudo a velocidade. Eu mudo só aqui dessa velocidade. Eu mudo onde? Aqui. Sinapse ou na estrutura do neurônio. Eu consigo também traduzir energia térmica dos objetos que encostam na minha pele em calor ou frio, tá? E traduzir potencial de ação. Eu consigo traduzir estímulos muito intensos no meu corpo em potencial de ação, com a capacidade de sentir dor. Eu consigo também traduzir em atividade elétrica posições e movimento do meu corpo, dos meus membros, do cérebro, entender onde está meu braço, onde está meu pé, onde está meu cabelo, onde está minha cabeça, onde está minha mão. E eu consigo também, por meio dos estímulos provenientes lá nos órgãos, fazer esses órgãos captar esses estímulos e levar até o cérebro. Normalmente os estímulos aqui são gerais, não é específico, tá? Ele não toca. Tem como eu pegar meu estômago e tocar em nada. E chama isso, professor. Vou te falar. Aumento a glicose. Aumento a oxigenação. Diminuição do pH. Aumento de sódio. Aumento do volume circulante efetivo. Beber muita água, aumentei o volume, aumentei a pressão arterial. Aumentar a pressão arterial é uma ação visceral. De um receptor sensorial que leva informação do cérebro, fala, a pressão arterial subiu. Você sentiu que ela subiu? Às vezes não, mas como é que eu posso sentir? Você começa a passar mal. Aí é o seu corpo expressando algo que está dando errado, que você não tem consciência dele. Aí você fica sudorese, fica vermelho, meio tonto, começa a sentir uma dorzinha aqui, ó. Tá claro isso? Beleza. Bom, então vou te mostrar as modalidades sensoriais que a gente tem. Modalidades sensoriais especiais. Eu vou te falar das modalidades do estímulo, do tipo de receptor e da célula receptora. Olfato, substâncias voláteis, que a gente já sabe, ele é um químico receptor químico, e a célula chama epitélio olfativo. Lembra que as células estão na parte superior, lá, sabe aquela célula tursas, aqueles buraquinhos? Tem uma camada ali abaixo, ali, que é o nariz, cavidade nasal, tá? Então essas células ficam ali. Olha lá, um monte de pequenos, esperando chegar uma molécula do origem. Paladar. Capta substância química, esse é o estímulo que estimula esse receptor. Ele também é um químico receptor, botões gustativos. Visão, luz, ondas eletromagnéticas. Eu consigo captar comprimento de luz.
receptor, cones e bastonetes. Essa é a célula receptor. Audição, ondas sonoras. É uma coisa que você pergunta para o aluno, para os alunos assim. Diz que o mundo tem som. E aí, o que vocês me respondem? O mundo tem som? O que você acha, Daniela? Doido, né? O mundo tem som? Tem? Ótimo. Ótimo. Olha que legal, gente. É uma pressão de ar. Compressão de ar. Se eu não tiver um órgão que capta o barulho dessa pressão de ar, eu vou ouvir? E quem diz que a pressão do ar dá som? Eu só escuto porque eu tenho um órgão capaz de captar essa pressão do ar. Uma coisa só filosofar, tá? Porque eu tenho um órgão que consegue captar a pressão que o ar faz no tímpano. E esse tímpano é que estimula o órgão sensorial. E sabia que dentro desse órgão sensorial, e aqui esse campo, dentro desse órgão sensorial que é a cola, que é o órgão de corte, parece um caracol. Ele é mais ou menos assim, ó. Ele é assim, caracol, literalmente. Se eu pegar isso aqui e esticar, ele fica uma coisa assim, ó. E lá dentro é uma membrana. E aqui tem uma janelinha. E aqui dentro é cheio de água, berelinha. Aí eu tenho aqui, ó, o tímpano. Eu tenho o martelo, a bigorna e o estribo. E o estribo liga aqui, ó. Sabe por que eu escuto? Quando o som bate aqui, ó, e lembra que a audição é importantíssima. O processo de desenvolvimento, memória e percepção sensorial, tá? Quando o som bate aqui, tá? A pressão sonora, são ondas sonoras, ele é um mecanoreceptor, tá? E as células são células ciliadas da cóclea, lá dentro tem uma célulazinha, é uma célula especializada, é um tipo de receptor especializado. Uma célulazinha assim, ó. Ele é o dedo, que forma o sétimo par de nervos cranianos, o vestíbulo coclear. O que acontece? Quando o som bate aqui, ó, pressão sonora, isso aqui faz assim, ó, fica vibrando. Vibra esse, que é o mocinho. Que vibra esse, que vibra esse. Então, o que eu tenho? Uma energia sonora, transformando em energia mecânica, e essa energia mecânica batendo aqui, ó. Desse jeito. E ela bate aqui tem água. Eu transformo energia mecânica em energia hidráulica. Essa energia hidráulica movimenta esse ciclo. Essa membrana é tonotópica. Essa membrana é tonotópica, ela tem frequências. Quanto mais eu vibrar, eu chicotear ela na ponta, ela chicoteia, ela faz um. E se eu chicotear lá na ponta, eu escuto. E se eu chicotear aqui, eu escuto. Eu só escuto porque ela vibra. E ela vibra porque a energia hidráulica aconteceu porque tem energia mecânica captada na energia da pressão do ar. Eólica, mecânica, hidráulica. E é tudo da física. Por isso que existe uma empresa que constrói isso daí com a receptora de serviço móvel. Uma parede. E outra coisa, quando você tem vibra, essa célula fica assim, ó. Nem aquele boneco de posto. Fica desse jeito. E quando ele fica lá dançando, olha,
seu potencial de ação. E isso vai para o cérebro. E o cérebro vai para a área auditiva. Da área auditiva vai para a área de verniz. Se eu quiser expressar alguma coisa, vai para o sistema córtex motor primário, você expressa. Concluir a fala, ou se você quiser falar nada, você expressa só com o movimento. E se não quiser fazer nada, só pensar assim no quietinho. E pensando aqui, mas eu consigo perceber não fácil. A não ser que aí a pessoa esqueça, mas psicopata, né? Uma alteração comportamental de personalidade. Ela consegue segurar bem a sua expressão. Tá claro isso? Tá? Porque isso aqui também tem pessoas que têm alterações de surtos mentais que modificam a atividade cerebral, essas pessoas são tocuistas. Mas provavelmente não vem daqui, tá? Vem do meu órgão gráfico. Não, a artificial vem daqui, ó. Aí aqui, ó, tem uma outra estrutura. Que chama aparelho vestibular. Ele tem um mecanismo fisiológico muito parecido com esse. Mas esse aqui, ele é responsável pelo equilíbrio. E eles estão juntos, dentro do ouvido interno. Eles são protagonistas. Os dois lados. Tá? E ele oferece o equilíbrio. Então, movimento da cabeça, mecanoceptor e são células ciliares. É a mesma células balançando. Legal, né? Bom, então, as modalidades sensoriais. Aí só mostrando a visão, tá? Das modalidades especial, da retina ao córtex visual, que capta a luz, atravessa toda a córnea, passa pela pupila, vai até o cristalino na retina e ali processa a informação visual. Começa a processar por meio dessas células receptoras e vai para as áreas corticais, onde ocorre o processamento final da imagem. E gera o que a gente chama de processamento cerebral em várias regiões ali do lobo occipital e no lobo temporal. Olha lá, o aparelho vestibular, ó, é a cóclea e o aparelho vestibular. Então, essas coisinhas aqui, é aqueles arcos ali. Cada arco daquele ali vai no plano da minha cabeça. E aqui o tímpano, martelo, bigode, aqui o estribo lá. A parte do estribo fica batendo ali na janelinha. Bom, posso passar, né? Os teus fluxos aqui. E olfato e paladar, sentidos químicos. O olfato me auxilia na ativação quando moléculas olíficas alcançam minha fossa nasal. O paladar que me dá algumas sensações gustativas, detectando 5 sabores, né? 5 sensações básicas: doce, azedo, salgado, amargo e umami. Esse aqui é do glutamato, tem naquele sal de Hashimoto. E influências hormonais também, que altera aí os comportamentos do olfato e até do paladar. Tanto o olfato quanto o paladar são sensíveis a variações hormonais. Então, quando você tem alteração hormonal, você tem alteração também dos sentidos. E a integração cerebral. O cérebro consegue, então, integrar informações de ambos os sentidos que são importantíssimos. E essa integração cria experiências completas do sabor. E isso é gravado na mente. Agora a gente tem as modalidades periféricas, que estão na pele. Tato, temperatura, dor e propriocepção. Toque e pressão é o mecanoreceptor, corpúsculos da pele. Temperatura, eu consigo quantificar a quantidade de calor, termorreceptores e as terminações nervosas livres. Dor, estímulos intensos e lesivos, nocicepção e terminações nervosas livres também. Propriocepção, a gente já viu, estímulos mecânicos, mecanoreceptores, e normalmente tem dois que a gente fala muito, mas a gente não vê muito na psicologia, a gente vê muito isso aqui na fisioterapia, porque são receptores que estão localizados nos músculos, para entender muito musculatura.
ó, todos localizados na pele, tá? E cada estímulo que eu dou na pele, eu capto, aliás, eu excito um determinado tipo de receptor. Ó, receptor. Eu tenho um receptor aqui, outro receptor aqui, outro receptor aqui, ó, o receptor aqui, ó, esse. Então, ele está misturado. Eu tenho aqui, ó, em volta do folículo piloso. Eu tenho um receptor que chama folículo piloso, que ele fica na pele que tem pelo. A pele glabra, que a pele não tem pelo, ela não tem esse receptor. Ela só fica em volta do papilão. Às vezes não tem pelo, não tem bulbo, não tem nada. E esse receptor aqui? Cabelo. Movimento do cabelo. Se você encostar nela aqui, ó, tá com pelinho, ó, se eu encostar aqui assim, ó, se encostar na cabeça, ele sabe. Ele é mecânico. A maioria deles. Tá? Os órgãos especiais é diferente. Mas os cutâneos, eles são mecânicos. Eu tenho que encostar. Tá? Todos eles. Na pele. Eu tenho que encostar. Ou encosto aqui, ou encosto aqui. Bom, nesse sentido, os organismos receptores são excessos, umidade, anestesia, a gente já sabe, o tato, temperatura, dor e propriocepção, tá? Aí eu vou te mostrar aqui os mecanosreceptores da pele, ó, tenho esses, que me dá essas sensações. E eu tenho uma muito inespecífica, não é um chapéuzinho aqui não, tá? Tenho muito específica, que é a coceira e prurina, aquela coceirinha que a gente tem. Essa coceirinha não tem receptores específicos, é um tipo de estímulo muito distinto, tá? Eu não consegui entender muito bem. E normalmente ele acontece porque eu tenho alguns estímulos químicos que irritam a pele ou a mucosa. Não é aquela coceira que a gente tem na mucosa, aquela coceira que a gente tem na pele. Bom, os proprioceptores, eu só vou mostrar, mas não vou focar, né? Eu vou deixar para vocês estudarem isso aqui para vocês, se vocês quiserem. Me dá a sinestesia e a sensação de posição estática. São esses receptores e eles encontram aqui, ó, no músculo e no músculo muscular. E quem controla eles é os neurônios que estão no medula. Tá? A termorecepção, normalmente eu tenho receptores que detectam essa faixa de calor, ó, e receptores que detectam essa faixa de frio. Abaixo disso e acima disso não é receptor de calor mais, de dor. Tá? Por isso que sente queimar. Aí sente dor. Porque a temperatura ou está quente ou está frio. Quando começa a queimar, a queimação é dos dois lados. Tanto a temperatura se separa, quanto a temperatura muito fria. Aí é só receptor de dor, né? E não aparece mais. Então, a gente tem uma faixa, tá? A gente chama uma faixa estreita aí de variação, onde os receptores para calor conseguem detectar a temperatura e receptores do frio conseguem detectar também. E esses receptores são termoláveis. O que é isso? Eles conseguem detectar mínimas variações de temperatura, de 0,01 graus. Tá bom? E a adaptação é rápida, tá? Eu consigo me adaptar em lugares muito quentes ou muito frios. Depende, né? A gente consegue lá. Depender das características musculares de cada um. Bom, e eu tenho eles na pele. Eu tenho o hipotálamo. O hipotálamo é o centro vital. Lá tem receptores para calor. Lá tem um termostato. Existe um termostato lá no hipotálamo. Só que ele detecta frio. Ele consegue detectar a temperatura muito gelada. Da periferia eu tenho receptores mais de calor e dentro do sistema nervoso central receptores mais para frio. Então eu consigo detectar essas variações, tá bom? O mais interessante é que o hipotálamo consegue, quando ele está muito bem funcional, ele consegue evitar que a gente tenha hipertermia e hipotermia. No dia que você lesiona isso daqui, você não consegue mais regular a temperatura, você começa a ter hipertermia. Isso é letal. Outra coisa interessante, quando você está com febre, normalmente a gente nasce com isso daqui geneticamente programado a oscilar entre 36 e 37 graus, que é normal. Quando a gente está com febre, as
substâncias pirogênicas que ela produz mudam esse ponto de corte, esse padrão do termostato. Isso você pega a criança e faz o quê? Taca ela na água fria. Eu já tive um utilizo para criança que eu trabalhei muito como socorro, né? Eu acompanhava o presidente, a mãe, a menina chegou doença, tinha muita febre, a mãe jogava uma mangueira de álcool. A menina chegou desnutrida, ressecada. Eu preciso ter uma bactéria, um antígeno que vai substância. Ou seja uma lesão, um traumatismo que lesionou o hipotálamo. É a temperatura subclínica. Porque a lesão mudou a atividade desses neurônios. Mas por que mudou? Porque na hora de regenerar, mudou a capacidade neurológica. Tudo que é capacidade neural, ela pode ser maléfica, ruim ou benéfica. Bom, por isso que tem a gente. Por isso que tem para regular essa capacidade pós-lesões, para ela ser benéfica e não maléfica. Aí a gente tem a dor. A dor é uma sensação desagradável, a definição, tá? Cuja experiência emocional está associada com estímulo de lesão tecidual real potencial e ela está associada internacionalmente, aliás, ela foi definida a partir da Associação Internacional de Estudos para a Dor. Essa é a definição de dor. Normalmente, a nocepção nada mais é do que um conjunto de eventos neurais, onde eu tenho um estímulo nocivo, que ele é detectado, depois de detectado, ele é convertido em impulsos nervosos, transmitido da periferia até o sistema nervoso central. Aí lá, ele vai associar essa informação com o estímulo, que pode ser lesivo ou potencialmente lesivo. Aí a informação que eu tenho é a sensação de dor. A dor é algo fisiológico. Ela acontece avisando em algo que está lesionando alguma parte do meu corpo. A não ser que você crie a dor crônica. Aí a dor crônica é um sinal reverberativo do cérebro. Às vezes eu não tenho lesão nenhuma, mas eu estou reverberando alguma coisa lá. Tá? Existem cursos de fisiologia da dor, demora-se há muito tempo para vocês entenderem como isso aqui acontece. É realmente complexo, tá? Aí a gente só classificar a dor rapidinho, né? A gente tem vários tipos de dor. Dor rápida, bem localizada, se for na pele, nos tecidos profundos. A dor é mais lenta e difusa. Eu tenho dor aguda, que é aquela dor que pulsa e que você sente onde ela está doendo. A gente tem a dor crônica que queima, você não consegue localizar. A gente tem a dor na ferida, eu estou infartando, mas não é o meu coração que dói, é o meu braço. Tá? Eu tenho a dor patológica, proveniente de uma patologia. Eu tenho a dor noceptiva, que provém de uma resposta inflamatória, porque muda a capacidade de eu entender a dor. Lembra lá do potencial limiar? Ele diminui. Então, qualquer estímulo, até o soprar onde está inflamado, causa uma sensação dolorosa terrível. Eu tenho a dor neuropática, uma lesão nessa estrutura. Tá? E eu
tem o que a gente chama de hiperalgesia, dor espontânea, parestesia e alodinia, caracterizada aí dentro da dor neuropática. Bom, e essas são as expressões aí que a gente trabalha. Não, a coceira, eu mostrei lá no início, é um tipo de estímulo dos receptores cutâneos, causado por substância irritativa. Por causa das mudanças neuroplásticas do cérebro. Tá? Quando ele está, eu vou explicar quais essas mudanças neuroplásticas antes de entrar nessa aula. Dessas mudanças neuroplásticas. E por quê? Ele IAC, a sensibilidade está muito baixo. E a gente desliga. Olha que desliga, olha que ele acorda, está tudo muito baixo. Padrão muito mínimo. Aí ele pode sentir sensações neurológicas. Ou, no momento, não sentir nada. Aí vai depender do tipo de lesão, da causa do nevoeiro, né? Então vai depender muito da situação e vai depender desse potencial linear, desses potenciais de ação, que muda a atividade do receptor. Bom, vocês estão sentindo calor? Vocês estão sentindo calor, porque eu estou mexendo, né? Aí agora a gente entra nas partes relacionadas aí, ó, com as experiências. Olha a experiência psicológica que vocês entram. A dor causa experiência sensorial, que é aquela sensação de dor rápida e dor lenta, e causa respostas motoras. Que é o comportamento somático, que é o reflexo de retirada, é você tirar o membro, vocalizar, expressar por meio da face e posições antiálgicas, antidor e o choro. E a gente tem a resposta motora das vísceras, sudorese, vasoconstrição, náusea, vômito, e aqui vocês adoram a experiência psicológica. A dor causa ansiedade, depressão, quando a dor crônica. Isso gera sofrimento. E esse sofrimento gera alterações do comportamento. Bom, e como esses mecanismos do sistema sensorial faz? A mesma coisa, tá? A gente viu lá no início, o sistema faz a mesma coisa. Não muda. É a função geral do sistema neurológico. Então, não tem um mecanismo exato, psicológico da fibromialgia. Você sabe que ele é um componente emocional muito grande. E esse componente emocional modifica a informação desse comportamento motor quando expressa isso lá na musculatura. Quando chega lá, é como se a musculatura tivesse uma descarga, tá? Por estresse, que gera uma ansiedade muito grande de substâncias químicas, além de neurotransmissores, também substâncias irritativas que provêm do estímulo do sistema neurológico. Aí, a musculatura fica friável, que a gente fala, e que a friabilidade, a musculatura mais delicada, mais fraca, e aquela musculatura começa a formar nódulos. Nódulos provêm de uma resposta imunológica. E esses nódulos são altamente nervados e altamente dolorosos. Não se sabe exatamente o mecanismo fisiopatológico disso. Pessoal, aí eu coloquei coração já. Eu coloquei aqui a captação dos estímulos, só vou mostrar o que acontece. Esse é o neurônio. Sabe que esse neurônio é diferente desse? Não é porque eu desenho esse não, porque ele é assim, na verdade. Tá? Ele é um neurônio assim, ó. Ele não tem dendritos. Então ele tem aqui, ó, a parte dele, aí ele tem um corpinho aqui, onde tem o núcleo, e ele tem outra parte dele aqui. Uma parte fica lá na periferia, na pele, e a outra parte fica dentro da medula. Esse é o neurônio sensorial, tá? Esse neurônio sensorial, então, ele tem uma especialidade, que é uma terminação ou um receptor, que a gente pode chamar de terminação livre, ou um receptor que a gente pode chamar de encapsulado. E esses receptores, esses botãozinhos aqui, tá? Ele pode, esse botãozinho, fazer uma sinapse, ou se for esse neurônio, esse botãozinho ser um receptor na pele, ou um órgão visceral, no músculo, na articulação, não. E esses receptores captam informações do ambiente quando ele encosta na pele, produz uma onda desfluorescente de potencial de ação. Olha isso que faz. Os dois. E esse aqui é uma célula sensorial secundária especial. Essa célula
sensorial que estimula o neurônio que vai entrar dentro do sistema nervoso central, para chegar na área de percepção sensorial. Por isso é importante você saber disso, quando você trata de crianças que têm hipersensibilidade, você tem que tomar cuidado ao que você fala, tomar cuidado com o que você toca, como você fala, como você ouve. Pode ser que você toque e fala, tá? O som e o toque, às vezes, são muito dolorosos. A gente fala muito assim, quando a gente trabalha com criança hiperestimulada pela fisioterapia, são crianças que têm hipervelocidade, eu não posso trabalhar com muita rapidez, só muito alta, entre padrão. Como a criança é flácida, aí eu posso fazer isso, porque eu tenho que colocar ela na lentidão. Certo? Mas isso por causa de lesões físicas. Agora, quando as lesões são neurais, comprometem, psiqueias, emoções, é um pouquinho diferente. Beleza. Eu tenho isso aqui, ó, como que esse aqui acontece? Eu tenho um estímulo que ativa o receptor produz potencial de ação, ele é propagado, chega no sistema nervoso central, faz uma sinapse igual essa daqui, produz um PEPS, excitou, pronto, produziu um despolarizante, produziu um potencial de ação. Isso aqui, gente, vai andar, vai chegar no cérebro e fazer lá 80 bilhões de sinapses. Por isso que essa secretária tem que ser muito bem sequenciada. Qualquer estudo que acontecer aqui, você perde essa capacidade perceptiva de forma mais coerente, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Então, outra coisa importante que eu quero mostrar é que essa excitação, tá? Dessa minha via sensorial, ela depende da intensidade do seu estímulo. Se você estimula um pouquinho, a produção ou a despolarização desse receptor é mínima. O número de potenciais de ação que eu produzo é mínima. O número de neurotransmissor que eu produzo também é pequeno. Às vezes não é capaz de estimular o que eu quero. Se eu aumento o estímulo sobre a minha via sensorial, eu aumento o número de potenciais de ação. Consequentemente, eu aumento o número de neurotransmissores que são jogados na fenda sináptica. E com isso, a minha percepção melhora. A minha sensação daquele estímulo melhora. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a quantidade de neurotransmissor que eu libero de um neurônio para outro, uma sinapse, ela é proporcional à frequência, número e duração do potencial de ação. Esse potencial de ação depende do estímulo. Encostou na pele. Quanto mais forte o estímulo, mais rápido se sente a informação. E muito bem claro. Tá bom? Oi. Os transtornos sensoriais, então, vai depender. Se for processamento sensorial, aí está nas áreas corticais. Provavelmente pode ser. Aí se estuda o caminho. Depende, porque cada área sensorial tem uma funcionalidade. Pode ser na primária, pode ser na secundária, ou pode ser nas associativas, que são as terciárias. As terciárias são muito relacionadas ao padrão cognitivo, porque elas trabalham em outras áreas. Então, por exemplo, se eu tenho comprometimento na área terapeutal, eu mudei meu comportamento, eu também mudo o processamento daquela informação sensorial. Às vezes a área sensorial está perfeita, mas eu tenho comprometimento em outras áreas que me facilita esse processo de associar essa informação sensorial com a minha cognição. Aí ela fica perturbada. Ou eu posso ter alterações no processamento mesmo ali das áreas sensoriais. Se for nas áreas primárias, eu não consigo mais perceber as minhas sensações. Se for nas áreas secundárias, eu consigo, na verdade, perceber que eu fui estimulada, mas eu não consigo entender que tipo de estímulo é. Então, isso tudo vai depender da área e da função dessa área e como que está sendo o comportamento estereotipado aqui fora. Tá, eu vou mostrar para vocês que eu vou chegar lá agora. Tá? Olha só, para que serve a minha transmissão? A transmissão
transmissão é eu pegar aquela informação que foi na periferia e levar ela para o cérebro. Essa transmissão ela pode ser via rotulada, que a gente chama, cada modalidade sensorial trafega no neurônio específico e uma via que codifica o potencial de ação de forma específica pelo estímulo. Ela tem uma organização somatotópica e ela apresenta um esquema corporal, tá? Mapas mais precisos. Então, se eu tenho regiões que têm mapas precisos, eu tenho uma sensação muito clara, tá? Eu consigo sentir de forma discriminativa, tá? Pressão, vibração, dor rápida. Mapas imprecisos, ou seja, regiões que eu não preciso ter uma somatotopia, eu sinto, mas eu não sei localizar. Tá? Então, por exemplo, a dor é uma sensação que não tem mapa preciso. E a temperatura. Por exemplo, eu sei que está frio, mas onde o frio está surgindo, onde o frio está encostando no meu corpo e me faz sentir frio? Eu não sei te falar. Eu sei que eu sou sentir frio. Ou não, fala. E eu tenho áreas específicas. Você quer a via sensorial, mas eu quero mostrar ela aqui. Tá? Essa é a via sensorial, a mais epicrítica que a gente tem. Só vou mostrar o caminho rapidinho. Essa via sensorial é a mais epicrítica, mais discriminativa, mais fina. Ela chama coluna dorsal. A informação entra na medula espinal, sobe, vai lá no bulbo, vocês viram, faz uma sinapse com o segundo neurônio aferente, cruza a linha mediana e vai no tálamo. O tálamo pega essa informação e manda para a área somatosensorial primária, onde tem um conjunto de Biefeld, onde eu vou sentir, perceber que algo aconteceu. Mas ainda não vou entender. Porque para eu entender, eu preciso mandar para outra área conversar com a memória. Tá? Então eu percebi. E daqui vai acontecer todo o processo. Essa via leva sensação do meu corpo, propriocepção, vibração, tato e crítico. Tá? E ela é resumindo social. Eu não sei se vocês estudam ela na anatomia, mas normalmente ela é uma via que leva somatotopia de informações, ó, graço, de membros inferiores e membros superiores. Somatotopia. Então, informações de membros superiores andam numa região específica. E de inferiores andam em outra região, mas não específica. Então, chega certinho lá no meu cérebro, dentro dessa somatotopia. A outra é a via que a gente chama anterolateral, é a rodovia. Ela me traz sensação protopática, tato grosseiro. Eu sei que eu fui tocada, mas eu não sei como, não sei onde. E leva a sensação de dor e temperatura. E normalmente o neurônio aferente entra, ó, na medula, na margem dorsal, cruza a linha mediana e sobe contra a lateral. Então tudo que eu fui tocado desse lado, quem sente é o hemisfério direito. Tudo que eu fui tocado desse lado, quem sente é o hemisfério esquerdo. Para ambas as vias. Tá? É cruzado. E normalmente essa via, ela faz contato com uma estrutura que chama formação reticular, que é um conjunto de neurônios que está no tronco cefálico ligado ao sistema nervoso autônomo. E ela me oferece comportamento autonômico na dor. Quando eu sinto dor muito intensa, eu tenho vontade de vomitar. Quando eu sinto dor muito intensa, eu tenho taquicardia. Eu taquineia, eu respirar rápido. Eu tenho dilatação na pupila. Eu tenho sudorese. Tudo isso é uma resposta à sensação dolorosa. Por quê? Porque essa via consegue fazer sinapses nesses neurônios que estão no tronco cefálico. Então, essas duas grandes vias, tá? Elas são vias circulares. E nessas vias eu tenho injecções específicos para cada estímulo do ambiente que leva a áreas específicas do cérebro. Bom, e essa área, essas informações vão ser processadas lá no lobo, na área que eu te mostrei, no córtex subestésico primário, subcentral, aqui, subcentral, área subestésica primária, aqui embaixo, área secundária, e aqui o córtex parietal posterior. Vou te mostrar o que eles fazem. Na área primária tem o núcleo de Biefeld, que você, tá? Que representa uma organização somatotópica. E essa área somatosensorial, né, o somestésico primário, é uma área de projetar as informações sensoriais. Então, eu vou pegar as informações e projetar lá.
Vamos ver que essa informação está relacionada com alguma coisa que eu vi na vida. Aí ele vai, faz conexões dessa área com o lobo temporal. O lobo temporal é o lobo, lembra que eu mostrei para vocês, relacionados aí principalmente com a memória. Então a área secundária tem relação com as informações da memória. E a memória do sistema límbico. Agora o que vai acontecer? Aquele estímulo que chegou na minha área de acesso primária, que passou para a secundária, eu começo a sentir algo em relação àquela sensação. Aí começa a vir sentimentos misturados com as sensações emocionais. Por exemplo, taquicardia. Então, alguém te tocou, você gostava muito. Você namorava, terminava, de repente, com 2, 25 anos, você pegou na sua mão de cumprimentar. Mexendo nas suas necessidades. A nossa necessidade secundária. Resgata todas as informações da memória. Você estava guardado, você não sabia, você não conhecia. Aí é grave. Mas começa a sentir algo. Isso vai para a área córtex parietal posterior. E aqui eu começo agora a associar as informações entre os hemisférios. O racional e o emotivo. O florido. O que gosta da música. O que gosta do cheiro das rosas. O que é romântico. Aí fica os dois, o diabinho e o anjinho conversando. Então você começa a associar o lógico com as emoções. Tá? Um florido, o colorido da vida. Todos começam a conversar. Além disso, essas informações que vão chegar aqui e vão vir para cá vão combinar os estímulos que vocês estão recebendo com as informações visuais que você está tendo no ambiente. E aí você começa a relacionar as informações de você, a distância que eu estou dela, o que ela representa para mim, e como eu respondo. Aí pronto. Tudo agora que eu passei transformou numa percepção sensorial. Porque se eu tiver um corte primário, não é suficiente. Eu usei várias áreas. E eu usei várias áreas que eu te mostrei. Essas 3, mas essa aqui, ela conversa com o cérebro inteiro. Principalmente com as relações hemisféricas. Ok? É mais ou menos isso. Não vou especificar muitas coisas. Eu não sinto mais nada. Não sente mais nada. Isso, ela consegue levar isso para as outras áreas do cérebro, para eu associar o que eu estou sentindo com a minha emoção, com a minha cognição e até mesmo capacidade de aprender usando as mãos, sensibilidade de aprender. Aí a terciária, ela vai com o nível mais cognitivo. Aí é você interpretar isso daqui, essas informações emocionais, com quem você é, o mundo que você vive, a interação que você faz com ele, tudo quem você é, as experiências que você vive, isso tudo, um só balão e saber fazer você interagir com o mundo, cognitivamente falando. Aí você pega essa capacidade. Então você reconhece, interpreta a emoção, mas não sabe entender isso para gerar uma comportamento. Eu preciso da associação
fácil de eu tô. Vou te dar um exemplo nítido, para ficar mais claro para você. Eu também tem eu posso ser muito alto para Ixi, aí o negócio. uau. Não, mas o negócio dele não é só ali, não. Eu sei que não, mas também a parte de Isso. Mas a data, por quê? Pode ser, não tem, a gente está até conversando, não tem uma fisiopatologia, mas tem alguma coisa que modifica isso aqui, ó. Essa coisa que modifica aqui pode ser durante o processo gestacional, esse desenvolvimento, a gente vai falar sobre isso, né? Mas esse desenvolvimento do cérebro, quando esses neurônios foi fazendo a sua circuitaria, alguma coisa ele modificou. Pode ser uma bagagem genética. Tem essas histórias, né? Pode ser o que a mãe durante a gestação fez. Porque alguma coisa aconteceu lá dentro. Porque quando ele nasce, tem uma teoria que quando a criança nasce, o bebê nasce, eu posso fazer dele o que eu quiser. Em termos de atividade radical, ele nasce com o cérebro em processo de derretivo para fazer uma coisa que você quer. Isso foi muito doido para o psicólogo. Transforma o cérebro em diferença. Entendimento, eu falo do médico psicólogo dizer, minha mãe disse que ele virasse criança. Por quê? Porque esse período ainda não tem hormônios estimulando, tá? Ainda está o cérebro desenvolvendo e nasce um monte de neurônios que funcionam. É a hora de estimular. Você quer que ele seja novo? É agora. Isso é justo para seus filhos. É agora. Você quer que ele seja hormigas? É agora. Você fala duas? Fala com ele duas línguas. Fala com ele de manhã em português, fala com ele de manhã em inglês. Você fala alemão? Fala com ele de manhã. Ele vai te fazer isso. Quer que seja músico? É agora. Aí eu também vou entender. É que toda criança nasce com uma característica que você gosta e você quer dar. Esse é o momento. Aí o que acontece? O que eles acham? Que eu já vi no autismo. Alguma coisa aí que mudou essa circuitaria. E quando foi estimulado, e já estava tudo desorganizado, essa desorganização foi muito intensa. A ponto de limiar de excitabilidade disso baixar. Quando ela baixa, quando ela diminui, qualquer estímulo ali é super estímulo. Tá? Eu estou elucubrando uma ideia. Isso não é algo que está fechado, tá? Essa coisa que a gente vai lendo, esse raciocínio, essa informação, esse tipo de coisa, mas é isso mesmo. Sabe o que está acontecendo ali com esses neurônios? Com esse monte de neurônios ligados? Ainda não se sabe. Não sabe. A gente pode anunciar que não tem esse tira um pedaço de as células, mas não tem como induzir isso no rato. Ou no outro animal, eu posso estudar células. Eu primeiro preciso ver se o que mudou, morfologicamente falando. Porque se você vê que muda na estrutura, eu vou entender que alguma coisa fisiológica vai mudar. E se muda a morfologia, muda o jeito dessas células conversar. E se mudar, muda o comportamento. Eu não estou dando ideias, tá?
viu agora, que é a neurofisiologia mesmo, elas são fundamentais, né, para a nossa interação com o ambiente. E ela permite não apenas essa percepção simples do fato, mas ela permite tudo isso que a gente falou, né? Realizações de tarefas complexas que vai me permitir coordenações finas e respostas rápidas. Então, se eu sinto bem o ambiente onde eu estou, eu vou ter uma tarefa específica aquele ambiente. E, normalmente, de uma forma nua e crua, os sentidos têm a propriedade de gerar localização espacial, gerar a determinação da intensidade e a determinação da duração. Então, o sistema sensorial consegue perceber a duração do meu estímulo, a intensidade que ele me oferece e onde ele está localizado no espaço. Então, eu consigo fazer isso muito bem. Quando ele está mais sensível, isso aqui fica tudo aguçado, que é a hipersensibilidade. Que acontece no autismo. Inclusive, tem um teste que a gente usa da avaliação do psicológico, que eu acho que talvez físico também usa, que é o perfil sensorial. O sensorial é caso a unidade de hipersensibilidade ou hipo, você tem que aplicar o teste de perfil sensorial. Para você perceber como você vai tratar, né? Porque hipersensibilidade não é qualquer coisa que você pode fazer. Geralmente dentro da minha área, né? Não sei se é de vocês. Isso é extremamente importante para a neurofisiologia. Essa aqui é. Então, esse processamento sensorial e emocional, ele envolve interpretação cerebral, né? Isso tudo que a gente viu, gerando atributos significativos emocionais aos estímulos recebidos. Isso gera resposta emocional, eu consigo intensificar a ativação de várias áreas corticais, comparando com os estímulos neutros. E, acho que eu respondi um pouquinho tudo que você vai falar. E gera processamento das respostas emocionais, aliás, respostas motoras. Porque eu tenho processamento emocional, ele prepara as minhas respostas motoras apropriadas. Seja o teu aproximar do estímulo ou o teu esquivar do estímulo. Isso aqui tem como a gente fazer nos animais. Vocês têm uma disciplina que analisa isso nos animais. Isso. Esse experimentar, como é que chama a matéria? Mental do comportamento. Você usa em tudo, sistema sensorial e motor público. Tá? Não muda. Então, essas respostas, né, emocionais, elas vão me gerar respostas motoras. Se for respostas motoras viscerais, eu vou ter percepção antes, né? Não só visceral, mas visceral e também motora. Eu vou conseguir perceber as minhas ameaças. Então, eu vou ter estímulos emocionais negativos, eles são identificados pelo sistema sensorial. Então, quando eu tenho um cérebro ali que está tendo um distúrbio dessas conexões, qualquer estímulo que ele tem no ambiente, ele percebe como ameaçador. E essa ameaça, que ele sente, essa ameaça que ele sente no ambiente, vai dar uma resposta específica para ele esquivar desse ambiente. Além disso, nós temos respostas cardíacas, por exemplo, bradicardia, que reduz o ritmo cardíaco por parte de resposta defensiva. Eu tenho redução de oscilações posturais, menor movimentação corporal, preparando para possível imobilidade. Se eu tiver nessa ameaça física, eu posso congelar. Ou eu posso ativar, sair correndo. É o sistema de luta fuga, tá? O sistema simpático. E eu posso ter, por exemplo, uma vigilância aumentada. Opa! O meu estado fisiológico, a minha percepção sensorial, vai estimular, por exemplo, eu vou perceber que o ambiente vai gerando uma ameaça, eu vou ficar mais consciente, vigília aumentada. Com isso, eu fico mais alerta, tá? Semelhante às reações de imobilidade, observar em animais frente às ameaças. Então, eu fico muito alerta, igual os animais ficam físicos. Eu estou esperando a gente chegar. Não sei se vocês fizeram essas disciplinas com os animaizinhos na caixa de esquina. Você fica em periferia. Ele fica em crise, esperando o estímulo chegar. Ou ele fica desesperado. Vou ver a perto das alavanquinhas lá em casa, né? Para bom, aí a gente tem o que a gente chama valência afetiva e alerta emocional, tá? Essa valência afetiva é a classificação emocional, positiva e negativa da minha resposta emocional, tá? Então, eu tenho a valência afetiva, que é essa classificação emocional positiva ou negativa, associada ao meu alerta emocional
sociológica é a atenção do meu foco e a resposta do meu corpo, eu gerar um comportamento e a ativação cortical aumentar. Tá? Essa resposta cerebral intensifica os instintos emocionais relevantes, levando todo esse ciclo. Tá? Alguns estudos têm mostrado aí que a valência afetiva quanto o alerta emocional contribui para a gente para maior ativação do córtex visual. Eu quase fico ativado, tá? Visual. Durante a percepção emocional de imagens positivas e negativas, intensificam esse córtex, tá? Devido à relevância emocional. Então, eu fico visualizando, tá? E isso me gera um posicionamento para eu responder a tipo de resposta. Fechou? E aqui, aí eu falei desse desenvolvimento da infância, tipo assim, muita coisa. Que horas são já? Quanto? 5? Até que horas? Ah, então tá. Aí eu tenho o desenvolvimento da percepção na infância. Isso aqui, gente, dá pano para manga discutir. Tá? Eu discuti a neurologia disso. Isso aqui é uma outra disciplina. Aqui tem tudo isso que você quer saber. Uma outra informação. E o desenvolvimento de percepção na infância, a gente tem algumas características. Tem sistemas perceptivos rudimentares, né? Aqueles primitivos, que a gente fala, né? Que são os primários. Então, os bebês nascem com essa capacidade sensorial básica e serão refinadas com o desenvolvimento. Ele nasce ouvindo. Ele não nasce enxergando. Ele vai enxergar só depois. Tanto que, se você pegar um animalzinho, quando ele nasce, tampar o olhinho dele, o que vai acontecer com esse olhinho dele? O que vocês acham? Desaparece, tá? O olhinho vira um buraco. Por quê? Porque a luz estimula o desenvolvimento do olho. E quando a luz estimula o desenvolvimento do olho, a luz que entra quando o olho está em processo de desenvolvimento também ativa a produção e organização dos neurônios no formato sensorial. Quando você pega um animal e tampa o olhinho dele, ele perde o olho. O olho funciona como um órgão captador, ele é uma máquina fotográfica. O olho funciona como uma máquina fotográfica. Tem uma lente, um diafragma que fecha e abre. E o olho funciona igual a aquela coisa que faz assim, vai chegar longe, vai chegar perto. Faz isso. Sabe? Tem essa capacidade. Então, o órgão só para captar. Se esse órgão, quando você nasce, não for estimulado, ele seca e desaparece. Você poderia resquícios dele, você vai furar. Você vê a horta do buraco. E esse aqui é super bonito, olho. E quando você faz uma ressonância magnética, você vê que a outra área do cérebro, que é inervada por esses neurônios, ela não morre. Ela fica viva. Porque a neuroplasticidade, esse olho aqui, que formou a via, brota do outro lado do córtex visual. Os dois ficam vendo. Olha. E isso acontece na infância. Por que eu estou te contando isso? Porque a criança, quando nasce, ela precisa ser refinada. E aí está o grande problema que os pesquisadores acreditam. Tem já na atenção. Só não sabe o quê? Né? Bom, a gente tem influência biológica ambiental, amadurecimento perceptivo, toda essa percepção que eu sinto do mundo, ela é moldada por fatores genéticos, que eu te falei, quanto por estímulos do ambiente. Normalmente, os estímulos do ambiente, a probabilidade, a proporção é muito maior. Eu sou moldada muito mais pelo ambiente do que pela minha genética. Lógico que a minha genética leva a alguns comportamentos. Também é muito estudado. Mas o que eu te falei, onde você vive, os pais que você esteve, as escolas que você estudou, os amigos que você tem, os programas que você assiste, tudo isso molda você, tá? Não fala você não, molda os seus neurônios. Moldando os seus neurônios, eu modulo a secretaria, molda. E a secretaria vai fazer você enxergar o mundo. Se você molda esse seu cérebro, você lê o mundo.
adoro, ó. Bigode. Bigodski. Vocês adoram. Vai ter já. Tá? E normalmente, segundo ele, a percepção evolui nos estágios concretos e pontuais para cada fase do desenvolvimento das crianças. E o desenvolvimento da linguagem, a aquisição ainda transforma a criança, tá? Elas começam a perceber e categorizar o mundo por meio da linguagem. Isso aqui é uma aula de dúvida, tá? E o envelhecimento. Aí começam as alterações, ó. A gente saiu de uma forma fisiológica para a criança, agora a gente vai envelhecer. Envelhecemos, agora nossas percepções começam a ser alteradas, tá? Então, ocorre o declínio natural das capacidades perceptivas, especialmente da visão e da audição, tá? Uma vez que essa célula morre, ela não regenera e ela morre muito fácil. Vai quando vai em bairro, fica embaixo de uma caixa de som para você ver. Você mata a sua auxiliar. Certo? Então, se ela morrer, acabou. Vai ter envelhecimento, se vai morrendo. E essas alterações têm impacto direto sobre a atenção, memória e cognição geral. Tá? Depressão idoso. Eles estão começando a usar depressão idoso. Vocês falaram, com essa capacidade de ficar feliz com o mundo. E, normalmente, idosos que estão deprimidos, a tendência é perder a atenção. Ele perde a atenção e isso compromete a memória. E você acha que ele está com Alzheimer. Beleza. Então, a gente sabe fazer avaliações específicas sobre, olha, o problema dele é a caracterização pulmonar morto. Então, tratar isso. Se tratar e ele melhorar, opa, ótimo. Não é demência. Mas se tratar esse componente de diminuir a atenção, a memória, não ser corrigido, a gente já leva ao processo diferencial, que é o envelhecimento senescente, né? Na verdade, o envelhecimento senil, porque a senilidade é o envelhecimento patológico. A senescência é o envelhecimento natural, que a gente perder mesmo naturalmente. Bom, idosos apresentam aí maior dificuldade para lidar com os estímulos complexos devido à redução da velocidade do processamento cognitivo, declínio das capacidades perceptivas e motoras, aí ele necessita de um ambiente mais adaptado para eles. Então, crianças e idosos vão ser a parte. É uma comunidade à parte. Tá? E as implicações sensoriais para vocês, né? Então, a avaliação neuropsicológica e diagnóstico, coloquei aqui, acho que vocês vão falar disso aqui muito bem depois. Tá? A avaliação do sistema sensorial é importantíssima, tá? Para o diagnóstico e tratamento de condições clínicas importantes. Seja elas condições clínicas médicas, condições clínicas psicológicas. Tá? Seja uma condição que ela precisa de tomar um medicamento. Ou não, eu preciso de uma terapia muito bem feita para melhorar determinados comportamentos. E vai depender do que precisa valer. Intervenções terapêuticas, elas são importantes, né, para lidar com problemas sensoriais, como vocês acabaram de dizer, hipersensibilidade ou insensibilidade de estímulos sensoriais, melhorar a capacidade para ele conseguir participar das atividades de vida diária. E o desenvolvimento infantil também é importante, pois você estimula bem a sua criança, consegue influenciar no desenvolvimento e esse estímulo consegue moldar esse desenvolvimento. Quando eu moldo a morfologia dele, eu melhoro a conexão que ele faz com o neurônio seguinte. E essa melhora, ele consegue conversar melhor, porque sabe o que ele precisa liberar aqui. E essa modulação também produz receptores específicos. E não são receptores distúrbios, porque quando eles entram em distúrbios, ele desorganiza o processamento de excitação e inibição das células. Então isso acontece, que nem esses chips de televisão, de telefone. Já viu o celular quando começa a funcionar estranho? É mais ou menos isso que acontece. Alguns vídeos chips celular, como se fossem resistores. Se tiver qualquer alteração no tipo
posso perder essa estrutura de membrana, eu posso perder a conexão dessas células, eu posso diminuir o prolongamento dessa árvore dendrítica e posso também alterar as ramificações dos botões ciláticos. Tudo, por isso que não é fácil. Você não fez tudo, isso não é fácil entender. Não tem como eu afirmar isso nas igrejas e não consigo ver isso. Eu não sei se a gente vai conseguir um dia. Tá? Mas, não sei. E quando eu modifico isso aqui, gente, a circuitaria também funciona. Assim, funciona. Tudo que eu acabei de falar para você, que é fisiológico, cai dentro. Tá? E isso tem que ser feito na infância. Você tem um filho. Você tem um filho de meses. É agora que você vai cuidar dele. Se você quiser que ele seja bom em tudo, é agora. Tá? Que agora você manda, depois você não manda. Ansiedade e estresse. Sobrecarga sensorial, ela pode levar sintomas de ansiedade e estresse. Algumas pessoas podem experimentar ansiedade em ambientes ruidosos ou cheios de estímulos visuais. Compreensão dos fatores sensoriais, então, vai contribuir você a entender o processo de ansiedade e estresse, para você identificar estratégias para lidar com esses sintomas. Eu vou usar Essa questão do exercício do trabalho agora, né? Além do plano ergonômico, agora a gente tem que fazer uma mudança mental. aí vai, onde o trabalho está pensando. Mas é engraçado isso daqui, eu não sei se vocês são assim. Eu viajei para um lugar, eu queria viajar para comprar. Eu cheguei num lugar que tinha tanta coisa. Coisa! Eu não consegui comprar nada. Eu me perturbei. Tinha tanto estímulo visual, gente, eu desorientei. Tinha problema. Aí foi o dia que eu achei que eu tinha problema. Eu desorientei. Eu não conseguia sair do local. Viajei longe. Por necessidade. Eu não consegui comprar nada. Vim embora. Aí eu quero tomar um dia. Mas eu quero voltar evoluída. Psicologicamente. Porque eu quero focar. Eu perdi meu hiperfoco, tá? Eu perdi completamente. E a pessoa, vou comprar isso. Não, isso não. Olha que lá, eu fiquei, gente, desorientei. E é isso me gera estresse, tá? E considerações finais. Compreensão, então, considerações finais. Compreensão integrada, entender os mecanismos fisiológicos e emocionais da percepção sensorial é importante para você ver esse processo integrativo. Diagnóstico preciso, facilita isso para você. Você consegue identificar distúrbios perceptivos emocionais com maior acurácia. Quando a gente fala acurácia, é porque você tem testes, instrumentos, ou de alta sensibilidade, ou de alta especificidade. O que é isso, professora? Isso são testes diagnósticos. Instrumentos de alta sensibilidade rastreia sintomas, doenças, comportamentos. Instrumentos específicos confirmam o que você acha que está acontecendo. E quando essas duas coisas são muito bem colocadas no instrumento, eu tenho acurácia. E eu tenho, por exemplo, a capacidade de tomar uma decisão mais precisa quando eu conheço melhor essas informações. Quando eu conheço bem o meu cérebro. Se você quiser tratar crianças com problemas neurológicos, do quadro de todos os tipos, você tem que conhecer o cérebro. Você trata de comportamentos mentais que você não sabe como o cérebro funciona. Professora, e a gente tem que estudar muito para saber do cérebro? Vocês estão numa profissão, vocês têm que estudar a vida toda. Porque a sua população está mudando. E vai mudar mais ainda. E tem que ficar bom. Tá? E isso gera intervenções eficazes. Você consegue aí desenvolver estratégias terapêuticas personalizadas, personalizadas e efetivas. Ok? Aqui tudo que a gente já falou e nós terminamos aqui. É muito pouco tempo, né? Eu queria motor também, mas não dá tempo. E é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês, tá? Aí amanhã eu vou falar do motor, mas minha aula de motor é muito grande, eu vou resumir ela, tá? E vou falar da